Olá, amigo ouvinte, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós estudamos a lição da Escola Sabatina. Esta semana estamos estudando a lição de número 12, o desejado de todas as nações. E hoje, quinta-feira, 18 de março, nós estamos estudando o dia da vingança do nosso Deus. Quando nós lemos Lucas 4, ali no verso 19, Jesus ele cita a profecia de Isaías 61, falando sobre o ano aceitável do Senhor, falando sobre que o Espírito do Senhor estava sobre ele para proclamar libertação aos cativos. Nós estudamos isso na lição de ontem. Porém, deliberadamente, de forma proposital, quando Jesus cita esta profecia de Isaías 61, ele oculta, ali em Lucas 4, ele oculta a expressão o dia da vingança do nosso Deus. Se você ler ali, estudar, comparar os dois capítulos, Isaías 61 e Lucas 4, você vai perceber isso. E por que ele faz isso? Por que ele oculta essas palavras? Porque o ministério de Cristo, embora ele fosse um ministério de boas novas, libertação, consolação, e ali ele estava começando a libertar os cativos da tirania de Satanás, o dia da vingança ainda não havia chegado. Em Mateus 24, e também em Marcos 13 e Lucas 21, Jesus profetizou que os juízos divinos eles viriam no futuro. Então, o dia da vingança, o grande e terrível dia da vingança do nosso Deus, é o mesmo grande e terrível dia do Senhor, profetizado por Joel 2, lá em Joel 2,31, Malaquias 4,5, a ser cumprido no regresso de Cristo para libertar a terra da injustiça ao derrotar os seus inimigos e libertar o oprimido remanescente do seu povo, segundo Apocalipse 19 e Daniel 2. Portanto, embora Cristo tivesse anunciado o início do ano aceitável do Senhor, a culminação deste ano está em sua segunda vinda, quando então vai acontecer o grande e terrível dia da vingança do nosso Deus. Muitas pessoas, elas têm dificuldade em conciliar a noção de um Deus amoroso com um Deus que promete vingança. E parece até que essas ideias elas são incompatíveis. Ou seja, será que a vingança pode ser uma manifestação de amor da parte de Deus? Vejam só algumas comparações que a lição nos trouxe. Em Mateus 5,39, Jesus ele nos manda oferecer a outra face. Mas em Mateus 8,18, 8 verso 12, melhor dizer, ele deixou claro que a justiça e o castigo serão aplicados. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, verso 15, ele diz que nós não devemos retribuir o mal por mal. Mas em 2 Tessalonicenses 1, verso 8, Paulo diz que o Senhor se manifestará no céu, em chama de fogo, e tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, repare que o que parece uma contradição, na realidade, não é. Deus é um Deus de amor. Ele nos ama e é por nos amar que ele precisa pôr um fim a todo o pecado e a toda a injustiça, a dor e sofrimento e morte que este pecado traz. E para pôr um fim a tudo isso, ele precisará agir destruindo o pecado e destruindo todos aqueles que se agarrarem ao pecado e não o abandonarem. Entende isto? Deus não vem para destruir pessoas, Deus não vem para destruir seres humanos, ele vem para destruir o pecado.
Mas, infelizmente, existem pessoas que preferem morrer abraçadas ao pecado do que aceitar a graça de Cristo que salva, porque não querem viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Certamente há diferença em toda essa questão, porque muita gente fala assim, mas quem somos nós para julgar alguém? Realmente nós não somos ninguém, nós somos nada para julgar o nosso próximo. Porém Deus sim, Ele sabe julgar. Ele sabe julgar com justiça. O Senhor, em sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele pode trazer justiça e vingança de maneira completamente justa. Sim, nós podemos dizer que a justiça e a vingança humana, ela vem com todas as falhas, fragilidades e incoerências da humanidade. Portanto, não cabe a nenhum de nós fazermos vingança contra ninguém. Devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo: pagar o mal com o bem, jamais o mal com o mal. Devemos seguir o conselho de Jesus: dar a outra face. Porém, é evidente também que a justiça de Deus, ela não terá nenhuma dessas limitações humanas. Ou seja, não haverá falhas, não haverá fragilidade, não haverá incoerência na justiça e na vingança feita por Deus. Portanto, amigo ouvinte, o dia do Senhor virá, mas nenhum de nós, nenhum ser humano, precisa ser pego desprevenido nesse dia. Hoje, se nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nos propomos a viver uma vida de obediência aos seus mandamentos. E com a força e o poder do Espírito, vivemos uma vida de santificação aqui neste mundo. O dia do Senhor, ele não será esse dia grande e terrível. Não será um dia onde nós iremos sofrer vingança. Não, pelo contrário. O dia do Senhor será um dia de salvação para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, que nos guarde e nos proteja.